Meu boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Espero que os pais tenham passado um dia maravilhoso com suas respectivas famílias, seus filhos. E vamos então iniciar essa semana com algumas coisas importantíssimas. Em uma ordem de importância com relação a mudanças no estilo de vida, vamos supor se eu fosse começar uma reforma de saúde e seguindo uma ordem de importância dos hábitos, eliminando os hábitos mais perniciosos, qual deveria ser o primeiro hábito a ser eliminado, corrigido imediatamente? Qual? Água. Água em segundo lugar. Comer muito. Reduzir a quantidade e a frequência dos alimentos ingeridos. Na realidade, o comer em excesso é um dos hábitos mais devastadores para a saúde, não somente física, como mental do ser humano. E a Bíblia tem um nome muito especial para isso. Como que a Bíblia chama? Glutonaria. E é interessante que quando nós analisamos a história do mundo através dos séculos, nós sempre vemos uma tendência muito interessante. Todos aqueles impérios que conquistaram o mundo em meio a sacrifício e escassez, todos eles, sem exceção, vieram a sucumbir nas garras da glutonaria. Assim foi Babilônia, primeiro grande império mundial, a cabeça de ouro. Babilônia jamais poderia ter sido conquistado por outro exército em uma batalha de igual para igual. Entretanto, quando os medo-persas chegaram às portas de Babilônia, será que eles tiveram que travar uma batalha muito acirrada para tomar a cidade? Não, na verdade, como que eles entraram na cidade? Desviaram o leito do rio. Entretanto, resta uma pergunta: como que milhares de soldados dentro daquela cidade não perceberam que o leito do rio estava secando ou secou debaixo dos narizes deles? Sabe por quê? Babilônia, já no seu declínio, eram puras baladas. E não eram festas que duravam um dia, uma noite, não, eram semanas. E quando chegaram os medo-persas, desviaram o leito do rio, entraram pelo leito seco do rio, e quando Babilônia despertou, já estava escrito na parede, foi tarde demais. Então aquele grande império que havia conquistado o mundo em meio a escassez e sacrifício, sucumbiu nas garras da glutonaria, porque era tanta bebedeira e comilança, que eles não perceberam nem que o leito do rio estava secando debaixo dos narizes deles. Assim também é Roma. Roma, o outro grande império, que conquistou o mundo em meio a escassez e sacrifício, também veio a sucumbir nas garras da glutonaria. Se você visitar a cidade de Roma e fizer um tour pelas ruínas da antiga Roma, você vai poder contemplar ainda algumas edificações que ainda traz em latim escrito o seguinte: vomitorium. O que é vomitorium? No seu declínio, Roma também eram puras baladas, e eles entravam naquelas festas, comiam, bebiam, depois saíam vomitando pelas ruas. O imperador romano, muito preocupado com a saúde pública, falou: não, isso não é coisa de gente civilizada. Aí mandou construir os vomitórios em várias partes da cidade. Então o cidadão romano, ele saía das festas, comia, quando não cabia mais, iam educadamente para os vomitórios, metia o dedo na garganta, vomitava, depois voltava para as festas para continuar comendo até o raiar do dia. Então esse era um exemplo do declínio que havia chegado o Império Romano. E pouco tempo depois Roma sucumbiu, não nas mãos de um grande império, mas nas mãos de quem? De povos bárbaros, Então, o comer em excesso, ela tem um efeito negativo, primeiro no indivíduo, depois na família, depois na comunidade e também pode destruir uma nação. E nós vemos hoje essa mesma tendência nos Estados Unidos da América. A América, ela não poderá jamais ser conquistada por um exército do exterior, mas ela, como as outras nações do mundo, está ruindo por dentro.
E como nós sabemos que não haverá outra nação, essa ruína da América nos está indicando o quê? Que o tempo está se aproximando. Agora, é interessante que Deus, quando menciona os pecados de Sodoma e Gomorra, ele passa por alto muitos pecados, mas ele faz questão de frisar o quê? A glutonaria. Mas por que frisar a glutonaria? Sabe por quê? Porque é da glutonaria da onde se origina todos os outros males. E é muito fácil entender isso. Nós temos uma tendência a glutões genético, devido à herança caída que nós recebemos dos nossos primeiros pais. Por exemplo, quando Satanás tentou a Eva, qual foi a estratégia que ele utilizou? O apetite, fazer ela indulgir com o apetite. Agora, Eva poderia ter dito: Senhor, eu comi porque estava morrendo de fome. Poderia dizer isso? Não. É apenas satisfazer um desejo praticamente fantasioso. Então, a rebelião foi o pecado, mas o meio pela qual a rebelião foi introduzida foi a glutonaria. E é interessante que 4.000 anos depois, quando Jesus foi iniciar o seu ministério, ele foi para o deserto para orar, e ali Satanás, vendo ele só, Jesus não foi buscar a tentação, ele foi entreter uma comunhão mais íntima com Deus, se preparando para aquele grande desafio que ele tinha diante dele, mas Satanás viu naquilo uma oportunidade. E a Bíblia diz que Jesus estava jejuando quanto tempo? Não, quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Por que a Bíblia fala 40 dias e 40 noites? Os árabes terminaram agora o Ramadã. E durante o Ramadã, eles jejuam 40, mas o que eles fazem pela noite? Eles comem. Então, para não haver dúvida de que tipo de jejum Jesus fez, eles colocaram lá 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E aí Satanás, quando teve tido êxito com Adão, ele falou: bom, não vou mudar a minha estratégia. Qual foi a primeira tentação? Se és filho de Deus, transforma essas pedras em também um apetite. Interessante que no livro Desejado de Todas as Nações, quando comenta essa questão da tentação no deserto, Ellen White diz o seguinte: onde fracassou o primeiro Adão, o segundo Adão teria que ser vitorioso. Onde começou a ruína? Aonde começou a ruína? Na condescendência com apetite. E ela diz o seguinte: onde começou a ruína, deveria recomeçar a obra de restauração. Então, todo movimento de reavivamento e reforma que não começa com a reforma de saúde, ela tem uma vida muito curta. Não vai. Porque quando eu venho falar de saúde, eu não estou falando aqui de intestino, de estômago, apesar que nós vamos em fisiologia, mas o que eu estou falando sobre espiritualidade, a influência que tem a nossa alimentação na nossa mente e certamente no nosso comportamento. E é por isso que o inimigo tenta destruir a espiritualidade do ser humano com aquilo que ele tem contato diariamente. E o que é? Os alimentos. E nós vamos ver isso de maneira muito categórica, como a indulgência no apetite, o comer muito e com muita frequência, drena não somente a nossa energia física, mas também a nossa energia mental e energia emocional. Trato digestório. Tem como apagar essas luzes aqui? Não. Talvez melhore um pouco a definição ali. Não tem? Nós vimos ontem pela manhã que antes que Deus Ele criasse os seres humanos, primeiro Ele criou o quê? O ambiente.
Ele criou um sistema de suporte para manter a vida no nosso planeta. Ok? Por quê? Porque nós seres humanos somos seres muito diferentes no universo. Nós somos seres que vivemos regidos por leis naturais estabelecidas pelo Criador. Existem dois tipos de seres no universo. Existem seres naturais e existem seres sobrenaturais. Nós somos seres naturais ou sobrenaturais? Nós somos seres naturais, por isso que nós estamos regidos por leis naturais. São essas leis pela qual o Criador atua, é o meio pela qual Ele mantém a vida e preserva a nossa saúde. Apesar da questão do pecado, essas leis continuam funcionando. Nós chamamos de leis naturais. Um anjo é um ser natural ou sobrenatural? Um anjo é um ser sobrenatural. Interessante que quando o profeta Daniel, ele teve aquela visão onde que muito conturbou o coração dele, e ele orou pedindo que Deus enviasse uma ajuda, um anjo para ajudá-lo a interpretar. Então o relato de Daniel diz o seguinte, que no começo da tua oração foi dado o quê? A ordem. E o anjo estava lá dizendo, no começo da tua oração foi dada a ordem, e eu vim. Agora notem o seguinte, dizem, o Espírito Profecia faz algumas alusões, que o trono de Deus está na constelação do Órion. E da constelação de Órion até aqui no nosso planeta, vamos supor que aquele anjo tenha recebido a ordem para vir. Se ele viajasse a 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, dependendo do ponto, porque são milhares de anos-luz somente de extensão, quanto tempo mais ou menos levaria esse anjo para chegar ao nosso planeta? Viajando a 300 mil quilômetros por segundo, aproximadamente 6 mil anos, dependendo do ponto. Em quanto tempo esse anjo veio? Impensável. Que velocidade ele veio? Impensável. Então são seres o quê? Sobrenaturais. E nós vimos também no sábado que ele criou a grande usina que ia fornecer energia para a manutenção da vida do nosso planeta. E essa grande usina é o Sol. E o Sol, ele produz energia eletromagnética em unidades que nós chamamos de fotões. E esses fotões, que são emitidos pelo Sol, viajam à velocidade da luz, dizem que chega mais ou menos 8 minutos para chegar ao nosso planeta, e quando essa energia eletromagnética chega no nosso planeta, ela então é captada pelas folhas verdes das plantas. Somente as folhas verdes das plantas é que conseguem captar essa energia. As outras folhas, na realidade, refletem a energia nos seus devidos espectros de luz. Por isso que existem folhas amarelas, folhas vermelhas. Mas as verdes, ela tem algo interessante. Lá dentro da folha, existe um pequeno transformador. Esse pequeno transformador, ele vai captar essa energia do Sol. Esse pequeno transformador nós conhecemos como cloroplastos. Então o que os cloroplastos vão fazer? São transformadores que não são vistos nem a olho nu. Ele vai pegar água, minerais, juntamente com essa energia. E aqui existe outra coisa muito interessante. Todos os níveis de dissipação de energia no planeta, todo aquele que recebe energia, ele dá o dízimo da energia. Por exemplo, vamos supor que essa planta recebeu 1000 unidades de energia. Ela vai utilizar 900 unidades para seu crescimento e metabolismo, e ela então vai dar 10% dessas unidades em alguma forma para quê? Nós vamos ver. Então ela pegou essa energia, minerais, componentes orgânicos,
pegou também gás carbônico, e o resultado vai ser o quê? Ela vai liberar na atmosfera oxigênio, e aquela energia excedente, aquele dízimo, o que essa planta vai fazer? Ela vai armazenar em alguma forma. E a forma que será armazenada vai ser a forma de frutos. A planta precisa desses frutos? Não. Por que ela produz e armazena? Ela está dando o dízimo. Para que ela dá o dízimo? Os 10% é para quem? Para sustentar homens e animais. Isso ocorre em vários níveis de dissipação da energia que nós recebemos do sol. Agora, se essa planta que recebeu essas unidades de energia for uma batateira, aquela energia vai ser armazenada em forma de quê? Batata? E se for um limoeiro, a energia vai ser em forma de limão. E se for um mamoeiro, em forma de mamão. Se for uma videira, em forma de uva. Essa energia vai ser armazenada de acordo com o código genético das plantas. É o código genético que vai determinar em que forma, cor, aroma, textura e sabor aquela energia vai ser armazenada. Como existem uma variedade muito grande de códigos genéticos, existe uma variedade muito grande de quê? De alimentos. Entretanto, nós não podemos, por exemplo, pegar uma maçã. O que nós vimos aqui anteriormente é que é o seguinte: a planta pegou energia do sol e, pegando elementos inorgânicos, ela montou alguma coisa grande. Então vamos supor que tenha sido uma macieira que montou uma maçã. Nós, por exemplo, não podemos pegar essa maçã, colocar na boca e tentar empurrar goela abaixo e esperar que o nosso organismo vá obter dessa maçã aqueles elementos pequenos e microscópicos que ele necessita. Não tem como. Para que isso possa ocorrer, nós temos que desmontar aquilo que a natureza montou. Para isso, Deus criou o que eu chamo da nossa linha de desmontagem. Eu quero apresentar para vocês a nossa linha de desmontagem. Chama-se trato digestório. Qual é a finalidade da linha de desmontagem? É desmontar aquilo que a natureza montou em elementos tão pequenos que sejam absorvidos e aproveitados pelo nosso organismo. Essa linha de desmontagem, ela é uma linha muito bem organizada. Cada departamento possui a ferramenta ideal para desmontar alguma coisa. E ela é muito compartimentada. Então nós temos, por exemplo, departamento da boca. É nesse departamento que estão os trabalhadores braçais dessa linha de desmontagem. Quem são esses trabalhadores braçais? São duas categorias. São os dentes e quem mais? Língua e quem mais? Músculos. Não é verdade? Então, na boca, ali tem uma ferramenta especial. A ferramenta especializada em desmontar amidos. Na boca não desmonta proteínas, porque não tem a ferramenta. Cada departamento tem a sua ferramenta. Então a ação da digestão na boca, ela vai ser uma digestão mecânica e uma ação também enzimática, para desmontar aquilo que a natureza montou. Quando, já depois da Revolução Industrial, quando houve a mecanização da agricultura, da indústria, e através do tempo, toda essa tecnologia começou a ser aplicada na preparação de alimentos, o mundo ocidental praticamente, agora também o oriental, foi inundado com alimentos processados, alimentos desequilibrados, refinados, empacotados,
alimentos que não necessitam uma mastigação vigorosa, e o primeiro que se percebeu foi a degradação gradual de quê? Dos dentes. E muitas pessoas pensam que o problema do dente é um problema de higiene. Não, não é um problema de higiene somente. É uma combinação de uma alimentação inadequada que vai contribuir para o deterioro dos dentes. E hoje nós estamos chegando a uma situação em que, por exemplo, nos últimos 50 anos, muitas pessoas já nascem sem espaço para o dente ciso. Existem crianças que nunca chegam a desenvolver o dente ciso. Sabe por quê? Porque não tem espaço. Mas o que aconteceu com o espaço? Na planilha do Criador o espaço estava lá, o que nós fizemos com ele? Acontece que o siso e os dentes chamados molares são os dentes de maior tração e são conhecidos como mastigadores de nozes e sementes, porque ele tem uma capacidade muito grande de triturar. Nos últimos 50, 60 e 70 anos, a alimentação se tornou uma alimentação muito blanda, muito macia, muito suquinho, muitas papinhas, muitas sopinhas, muitos refinados. Então, pelo uso e desuso, começou a haver o deterioro da dentição. Então, muita gente pergunta, será que se eu voltar a comer as coisas que necessitam de mastigação vigorosa, será que meu filho vai ter o espaço? Não, a Bíblia diz que leva 3 ou 4 gerações para você recuperar uma função genética que foi perdida. Nos irracionais, essa recuperação ela é muito mais rápida. Mas nos seres humanos, a Bíblia diz que Deus persegue a maldade nos pais dos filhos até que geração? Mas faz misericórdia a milhares que o amam e guardam seus mandamentos. Os racionais, não tem a nossa responsabilidade. Por exemplo, um porco que é criado no chiqueiro. Se a pessoa pega aquele porco e solta ele no meio do mato, depois de 6 ou 7 meses que ele encontrar aquele porco, ele não vai reconhecê-lo. Sabe por quê? Porque aquele pelo que era fininho, quando ele estava lá no chiqueiro, aquele pelo cai e dá lugares a pelos negros e mais grossos. Os dentes começam a desenvolver e formar aquelas curvas, como se fossem dentes de javalis. E por que não acontecia lá no chiqueiro? Porque no chiqueiro não tinha que fuçar a terra. Então não havia o estímulo para ser expressada aquela função genética. No chiqueiro não tinha que correr no meio do mato, entre espinhos. Então aquele pelo fininho era suficiente. 7 a 8 meses. Mas seres humanos levam um tempo muito maior. Então, a recuperação da integridade da nossa linha de desmontagem é o primeiro passo na recuperação da saúde. E eu ainda diria, é impossível ter uma boa saúde se não tem uma boa digestão. E a alimentação inadequada, o primeiro que ela vai fazer, sabe o que é? Destruir a nossa própria linha de desmontagem. De vez em quando alguém fala, doutor Silmário, eu me alimento muito bem pela manhã. Eu coloco lá no liquidificador leite de soja, germe de trigo, levedura de cerveja, nozes, a ração humana, banana, maçã, mamão. E eu bebo aquilo e me sinto muito forte. Eu digo, forte não, deve estar cheio de gases, né? Distensão abdominal. Por quê? Porque grande parte desses alimentos, onde deveria ter ocorrido a digestão? Na boca. Através de que função? Da mastigação e da produção da enzima que haveria digerido principalmente os amidos. Aquilo foi bebido, foi tomado, foi engolido. E o que vai ocorrer? Quando esse alimento chega no estômago, quando ele chega lá no estômago, há uma reclamação, começa a chegar esse material que não foi desmontado, o que o estômago fala? Esses funcionários do departamento da boca estão fazendo um trabalho muito relaxado. Nós não temos essa ferramenta para desmontar isso aqui.
E aí eles mandam uma reclamação para o escritório central. Quem é o escritório central? Cérebro. E o cérebro o que é que faz? Ele manda impulsos nervosos para provocar uma contração na parede do estômago, na tentativa de devolver para a boca aquilo que não foi desmontado corretamente. E aí nós vemos lançados os fundamentos de quê? Refluxo gastroesofágico. Refluxo gastroesofágico não é uma coisa que aparece porque apareceu. Existe uma razão. E nós temos que raciocinar da causa para o efeito. Não é simplesmente eu estou com hiperacidez, eu estou com queimação, tomar um antiácido. Essa é uma solução fácil e lógica demais. Mas nós estamos lidando apenas com sintoma, não estamos lidando com a causa. E aí o que ocorre? Quando dá aquele espasmo, aquela contração, melhor dizendo, o alimento ele volta, só que ele volta misturado com o quê? Ácido clorídrico. Então, quando ele chega no esôfago, o esôfago não tem a proteção que o estômago tem, que previne que o ácido irrita o seu próprio tecido. Então, dá aquela queimação. E aí, o que é que vai ocorrer? E aí, passa um tempo, aquilo pode levar a uma incompetência da válvula gastroesofágica, pode lançar os fundamentos de hérnia, pode lançar a uma calásia, uma esofagite, e ao longo do tempo, o que é que pode ocorrer? Aquelas células, elas vão recebendo essa agressão, e elas têm que se defender. Então elas vão recombinando geneticamente para torná-la mais resistente àquela agressão. Então passa pelas fases de metaplásias, displásias, até que finalmente chega o quê? A uma neoplásia. O que é uma neoplásia? É uma célula cancerosa, que é das células mais resistentes que eles conseguem fazer. Então, na realidade, a produção de um tumor é um mecanismo de defesa do organismo devido a X agressão, que às vezes a pessoa nem sabe que estava ocorrendo. É uma adaptação celular à agressão. E aí o que? Por exemplo, um câncer de esôfago, do diagnóstico ao óbito, alguns meses, super agressivo. Então, raciocinando da causa para o efeito, o que é que nós vamos fazer? Vamos retirar o abuso. Então vamos comer alimentos que tenham uma necessidade de uma mastigação mais vigorosa. Pelo menos frutas, vegetais, cereais integrais, nozes, castanhas, para termos realmente uma dentição saudável. Por exemplo, nos Estados Unidos, nos grandes supermercados, existem corredores só para produtos para higiene oral. Se você for usar todos aqueles produtos que estão ali, toda aquela parafernália, você teria que estar aposentado, porque não ia poder fazer outra coisa, de tantos produtos que existem. Entretanto, o índice de cárie na América são 300 cáries por cada 1.000 habitantes, ainda com toda essa parafernália. E aí você vai em alguns países, por exemplo, na África, das Polinésias, e aquelas pessoas com aqueles dentes perfeitos, e você pergunta, quantas vezes você escova o dente diariamente? A maioria nunca nem viu uma escova de dente na vida. E aqueles dentes o quê? Perfeitos. Graças a Deus que nós temos a odontologia, porque senão, 15, 16 anos de idade, a maioria da população estaria banguela já. Então o que a odontologia tem feito? Tem tentado corrigir essas descompensações na mudança alimentar, e aí vai consertando aquilo que vai se acabando. Mas para quem tem crianças pequenas agora, melhor coisa, evite alimentos brandos, comece a dar alimentos que necessitam uma mastigação vigorosa, porque vai chegar um momento em que não necessitarão e terão quando desenvolver e terão uma dentição perfeita sem os problemas que nós temos enfrentado aí nos últimos 60, 70 anos. Agora, essa linha de desmontagem, eu não tenho aqui o laser, mas lá embaixo do cólon, né, que tem ali o cólon, aquele mais enrugadinho que sobe, que é o ascendente, transverso descendente. Ali existe o intestino liso. É ali naquele intestino liso que se dá a absorção da maioria dos nutrientes. E esse intestino liso, ele é seletivo
Por que ele é seletivo? Ele só permite passar para a corrente sanguínea moléculas de determinado tamanho. Se passa uma molécula maior, desencadeia-se uma resposta imune. Essa é a razão pela qual todos os nódulos linfáticos, 60% deles, está distribuído naquela região, porque é uma região que tem que ser muito bem o quê? Muito bem vigiada. Aquela parte do intestino liso, para vocês terem uma ideia, se você cortar e for medir a área, aquela área tem apenas meio metro quadrado. Entretanto, o Criador, ele criou umas pequenas estruturas que chamamos de vilos, como se fosse um carpete felpudo que até petiza essa parte interna do intestino, e esses vilos acabam transformando essa área de absorção de meio metro quadrado em uma área de absorção equivalente a 250 metros quadrados ou uma quadra de tênis. Muito grato. Então, o que vai ocorrer? Essa é a razão pela qual essa região ela é muito bem vigiada. Porque aqui é a área que mais nos coloca em contato com o mundo exterior. E ali as células estão juntas, unidas, por junções que nós chamamos junções apertadas. Não são junções muito abertas, porque tem que permitir passar moléculas apenas de determinado tamanho. Entretanto, o que ocorre? A alimentação moderna hoje, o que consiste? 50% o que é? Açúcar, produtos refinados e gordura. Na realidade, o que é? Gordura, porque tem a gordura, tem o açúcar que vai virar gordura, e tem os refinados que vai virar também gordura. Então, 50% da dieta é o que? É gordura. E aí vem refrigerantes, os não adventistas que tomam cerveja, medicamentos, acabam detonando a integridade dessa linha de montagem lá da área de absorção e de repente começam a passar moléculas que não deveriam passar. E aí começa a desencadear alergias que ninguém sabe de onde vem, intolerância alimentar. Hoje tem crianças que se comerem o amendoim tem até um choque anafilático. Tem pessoas desenvolvendo alergias à maçã. Sabe por quê? Porque perderam a integridade. Em alguns casos muito mais graves, ocorre ainda o seguinte: vamos supor que passou uma molécula que não deveria passar. E por azar do indivíduo, aquela molécula, ela se parece muito com a célula beta do pâncreas que produz insulina. Então, quando o corpo desencadeia aquela resposta imune para atacar aquela molécula, por um fenômeno chamado mímica imunológica, eles não atacam somente aquela molécula, começam a atacar também porque se parecem às células betas do pâncreas, levando a enfermidade autoimune que nós chamamos diabetes tipo 1 ou juvenil. Vamos supor que a molécula que passou se pareça muito com a capa de mielina, com as células da capa de mielina que cobrem e isolam os nossos nervos. Quando o corpo desencadeia para atacar aquela molécula, porque existe essa semelhança estrutural, não somente aquela molécula é atacada, a capa de mielina também é atacada, levando essa enfermidade autoimune chamada esclerose múltipla. Se for, por exemplo, uma molécula parecida com algum tecido conjuntivo do nosso corpo, aí vai vir lúpus. Se for das articulações, nós teremos o quê? Artrites reumatoides. Então, no trato digestório é que aparece grande parte das enfermidades que afetam os seres humanos hoje, porque ele perdeu a sua integridade. E é mandatório recuperar a integridade do nosso trato digestório. Agora, aqui nós temos um outro órgão. Para mim, esse é o órgão mais fascinante do corpo humano. Fígado. Espetacular.
Para mim, o fígado é um órgão tão fascinante, mas tão fascinante, que eu creio que quando alguém fosse fazer uma declaração de amor, deveria dizer: eu te amo com todas as forças do meu fígado. Porque o coração, ele é uma bomba, tem um funcionamento muito simples, mas o fígado não. O fígado é algo espetacular. O fígado, por exemplo, ele consegue realizar mais de 500 reações químicas diferentes. E já foram feitas algumas projeções, se fosse construir um laboratório com capacidade para realizar todas as reações químicas que ocorrem no nosso fígado, esse laboratório teria que ter mais de 200 quilômetros quadrados. Se fosse possível, não é possível, porque muitas reações que ocorrem ali, nós não conseguimos repetir em laboratório, apesar da tecnologia que nós temos hoje. Esta é a razão pela qual uma insuficiência hepática é algo muito sério. O fígado, ele é uma linha, é um sistema em que ele pega algo que o nosso corpo não precisa e transforma em alguma coisa que o nosso corpo precisa. Por exemplo, células vermelhas, 120 dias morreu. Então o fígado pega aquela célula, desmonta as partes e ali ele consegue produzir bile, que vai ajudar em quê? Na digestão das gorduras, que depois serão reabsorvidas no trato digestório novamente. Ele consegue pegar elementos altamente tóxicos e neutralizá-los. Por exemplo, álcool, onde é neutralizado? No fígado. E ele é tão resistente, mas tão resistente, que existem pessoas, eu já conheci, que me reportaram que aos 14, 15 anos de idade já eram alcoólicos. E às vezes as pessoas chegam a 60, 70 anos de idade, morrem de outra coisa, mas não morrem do fígado. Tamanha a resistência que ele tem. Ele é um órgão tão espetacular, que se você pegar, tirar 2/3 dele, espera 6 ou 8 meses, ele volta a crescer novamente. Fascinante. Porque nós precisamos muito dele. E Deus, na sua infinita misericórdia, já sabia disso. Ele é que faz esse trabalho pesado dessa alimentação hoje, é o que mais está sofrendo. Esteatose hepática, cirroses, uma série de problemas que está praticamente epidêmico. Agora, um dos grandes problemas que nós temos é relação à quantidade e à frequência das refeições. Vamos ver como funciona essa linha de montagem. Aqui nós temos as glândulas, que eu já mencionei, e aqui nós temos válvulas. Nós temos uma válvula que separa o esôfago do estômago e temos outra que separa o estômago do duodeno. Essa de baixo chama válvula o quê? Pilórica. Essa é a válvula que quando você morde alguma coisa, o que é que ela faz? Ela fecha. Por que que ela fecha? Porque quando você morde, célula do estômago começa a produzir ácido. E se não fechar, esse ácido pode passar para o duodeno, entretanto o duodeno não conta com aquela proteção que o estômago conta. E aí provocaria uma úlcera gastroduodenal. Então é necessário estar bem fechado, é um ambiente muito bem controlado. Então o que ocorre? Vamos ver o que ocorre aqui com o sistema de comer em intervalos curtos de tempo. Vamos supor que você comeu às 8 horas da manhã, esse alimento muito bem mastigado, desmontado pelas ferramentas adequadas da boca, eles são levados ao estômago, onde haverá desmontagem de qual nutriente? Proteínas. Qual é a ferramenta que se vai utilizar ali? Ácido clorídrico. Ok? Então, aí o que ocorre? Você começa a mastigar, o cérebro então começa a provocar uma vasodilatação da parede do estômago, onde ele vai haver um acúmulo de sangue que vai fornecer o calor para facilitar a acidez dentro do estômago. Ele vai também controlar a produção de ácido clorídrico, que é uma
é uma demanda, é um gasto muito grande de energia a produção de ácido clorídrico. E quem controla isso, quem é? O cérebro. E aí, quando o alimento está lá, vai chegando, ele começa a mandar ondas elétricas para provocar peristaltismo. O que é peristaltismo? A parede do estômago começa a fazer isso para mexer bem ou misturar bem aquele ácido que foi produzido juntamente com os alimentos para desmontar proteínas em aminoácidos ou em peptídeos menores. É uma energia que está sendo gasta como energia o quê? Nervosa. Então você comeu às 8 horas da manhã, uma hipótese. Esse alimento, quando chegou lá, mais ou menos 2 horas, dependendo da quantidade de proteínas, mais tempo, menos proteína, mas em média 2 horas, seria o período médio de esvaziamento do estômago. E é o que vai ocorrer. 2 horas, terminou a digestão, 10 horas da manhã, aquele ambiente alcalinizou que estava ácido, e isso é uma mensagem que o estômago manda para o cérebro dizendo o seguinte: pode liberar o piloro, porque nós já terminamos aqui. Entretanto, são 10 horas, vem outra mensagem de volta dizendo o seguinte: não, vem o lanchinho das 10, mantém esse negócio aí fechado. Quanto tempo para o lanchinho das 10? Começa tudo novamente, o cérebro tem que controlar peristaltismo, produção de ácido clorídrico, tudo a energia o quê? Nervosa que está sendo investido. E depois de 2 horas, o que ocorre? Chegamos então, que horário? Meio-dia. Meio-dia o ambiente alcalinizou, vai uma mensagem para o cérebro: pode liberar o piloro. Só que vem outra mensagem dizendo o seguinte: rapaz, você não sabe o que está chegando aqui. Perna de frango, macaxeira, arroz, dependendo da região, não é verdade? Arroz, feijão, angu. Quanto tempo agora para o almoço? Normalmente o almoço é mais rico em proteínas, então vai se estender um pouco mais tarde. E aí o cérebro tem que começar tudo novamente. E é interessante que ele tem que começar para um amendoim. Se você ingerir apenas um amendoim entre as refeições, todo esse processo ele tem que desencadear para um amendoim como se fosse para uma refeição inteira. Esta é a razão pela qual o Espírito Profecia diz que entre as refeições, ela utilizou uma palavra muito interessante: nenhuma partícula de alimento deveria ser introduzida no estômago, porque se for uma pequena partícula ou uma refeição, todo o processo ele se desencadeia. Agora, começa novamente o processo digestivo, o cérebro tem aquele trabalho novamente, 3 horas da tarde termina, e aí o estômago, a essa altura já meio irritado, ele manda uma mensagem dizendo: você quer por favor abrir esse piloro? Só que o cérebro fala: não, está na hora do lanchinho das 3. E o que ocorre? E assim a pessoa vai ficando, e ela chega a ficar com resíduos de alimentos 18 por 20 horas que entraram no estômago pela manhã. Onde que está o seu desejum ainda, ou parte deles? Está no estômago, e tentou sair várias vezes, você não deixou, não é verdade? Agora a pergunta mais importante: o que ocorreu com esse desejum? Ele já não é alimento, ele é um veneno. Sabe por quê? Porque ele permaneceu naquele ambiente ácido por um período mais do que deveria, e principalmente amidos, frutas, fermentam com muita facilidade. E fermentou. E a fermentação vai produzir o quê? Produz álcool. E hoje está ocorrendo um fenômeno muito interessante. De vez em quando algum membro da igreja fala: doutor Silmar, estou muito preocupado, acabei de fazer um exame médico, e o meu médico me disse que eu estou com um problema sério no meu fígado, mas eu sou adventista de berço, eu nunca tomei nenhuma cervejinha na minha vida. Infelizmente, tem adventistas transformando o seu estômago num verdadeiro alambique. Essa produção de álcool, quem é que tem que lidar com ele? É o fígado. E aí o que vai ocorrer? E aí passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos,
40 anos, o que ocorre? Pulou aqui, é? 40 anos, o que vai ocorrer? Se aquela pessoa tiver alguma predisposição para um problema no fígado, ela vai ter problema no fígado. Se o calcanhar de Aquiles biológico dela é o fígado, ela vai ter problema no fígado, sem nunca ter tomado nenhuma cervejinha. E é isso que nós estamos vendo hoje. Mas também não somente produz álcool, produz também o quê? Vai produzir também gases. Por exemplo, vai produzir o metano, produz também o dióxido de carbono. E esses gases, quando eles aumentam muito a sua quantidade dentro do intestino, os gases têm uma propriedade de permeabilizar pela parede do intestino. Dentro do intestino existe uma pressão positiva que os empurra para baixo. Os gases no intestino têm que ir para baixo, porque o peristaltismo empurra para baixo. Entretanto, quando ele sai de dentro do intestino, ele entra na cavidade abdominal. E na cavidade abdominal, esse é um gás, o quê? Ele é livre. E se eu solto um balão de gás, a tendência dele é o quê? É subir. E esse gás, ele vai subindo. E aí passa pelo diafragma, entra na cavidade torácica, e em pessoas predispostas, tem umas que sentem pontadas. Em algumas pessoas, os gases podem até interferir no marca-passo, tem gente que começa a sentir palpitações, pensam que estão com problema cardíaco sério, na realidade são cheios de gases. E aí o que vai ocorrer? Os gases vão continuar permeabilizando, subindo, 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 e vai chegar na bóveda craniana, não tem mais como subir. E o dióxido de carbono, principalmente, que ele tem uma propriedade vasodilatadora, em pessoas predispostas, ele provoca uma vasodilatação das artérias do cérebro, levando essas crises que nós chamamos de crise de enxaqueca. E aí o que a pessoa faz? Ela toma um medicamento para a cabeça, mas o problema não está na cabeça, o problema está onde? Grande parte dos problemas está no intestino, produção de gases. E tem gente que fala assim, não, doutor Silmar, isso é hereditário, porque a minha mãe tinha, a minha avó, exatamente, você come igual a sua mãe comia, e também come igual a sua avó comia. Então, na realidade, a gente não herda as enfermidades. Aqueles hábitos que adoeceram nossos pais vão nos adoecer a outra geração em idade cada vez mais jovem, porque a geração seguinte aumenta a predisposição e vem cada vez mais debilitada. Então, tem gente que não para às 3 da tarde, outros chegam em casa às 9 horas da noite, preparam aquele lauto jantar, se sentam à mesa com toda a solenidade frente das vítimas, que pode ser um frango, um bezerro, alguma coisa, respira fundo e fala, agora eu vou comer, porque eu quase não comi, passou o dia todo mastigando, e aí parte para o ataque. E a ordem qual é? Não faça prisioneiros. E aí nós já vemos a primeira implicação, lembre-se do ciclo circadiano. Não é círculo circadiano, é do ciclo circadiano, lembre-se. Quando o sol se põe, o sol já se pôs. Significa que quando o sol se põe, o cérebro começa a liberar na nossa corrente sanguínea um relaxante muscular chamado melatonina. E essa melatonina, ela penetra em toda a nossa musculatura, preparando-nos para um banquete ou para dormir? Para dormir. Entretanto, o nosso trato digestório se compõe também de várias capas musculares que recebem a ação dessa melatonina. E então, uma janta às 8, 9 horas da noite, o cérebro vai ter um trabalho muito maior, porque o pobre coitado que não parou de trabalhar durante o dia, ele agora vai ter que tentar estimular um órgão que está, tecidos que estão sob efeito de um relaxante muscular. E o resultado o que vai ser? Uma digestão lenta, que vai arrastar-se até altas horas da madrugada, atropelando todos os outros processos de restauração que deveriam ocorrer. E aí passa o quê? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Aquele desgaste que foi sofrido durante o dia, ele não é reposto. E aí ocorre um fenômeno, a pessoa quando levanta no dia seguinte, apesar de ter estado na cama 10 ou 12 horas,
quando ela levanta, ela está pior do que quando foi dormir. Sabe por quê? Porque ela não dormiu, ela não chegou à profundidade de sono que fosse fomentar a restauração. Ela ficou ali meio morta. E isso ocorre por quê? Porque Deus é misericordioso. Porque se o cérebro for cuidar de outros fenômenos que devem ocorrer, e parar a digestão, o que ocorre? A pessoa morre. Mas Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que a pessoa não chega a uma profundidade profunda do sono, mas também não fica a noite toda olhando para o teto, como se fosse uma anaconda que engoliu um bicho, né? Ela fica ali meia morta na realidade, mas ela não está descansado. E lembre-se daquele fundo de energia vital para 120 anos? Para levantar no dia seguinte, o que ela tem que fazer? Lançar a mão daquele fundo. E aí passa 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos, chega um momento que esse fundo se vai. E é isso que nós vimos ontem no teste aqui. Lembre-se. 20, 30, 15, 40 anos a mais, porque nós estamos acelerando o desgaste dos nossos órgãos. E muita gente pensa, não, que isso aí não é assim que funciona. É assim que funciona. Você, como compra um carro, se você pegar o manual técnico, que eles nunca dão para o proprietário, no manual técnico de qualquer equipamento que você compra, ele tem ali o tempo de vida útil de determinada peça. E o nosso corpo também tem. Se nós observarmos, por exemplo, e usar o manual do Criador, com boa manutenção, isso aqui está garantido para quanto tempo? Certificado de garantia para 120 anos. Com uma má manutenção, o que ocorre? Se perde muito desse tempo de vida útil. Agora, existe um período de 10h30 a 1h30 da manhã, que eu chamo horário nobre do sono, onde dezenas de fenômenos de restauração ocorrem ali. Existe um momento do sono chamado movimento rápido dos olhos. O movimento rápido dos olhos é quando o cérebro está mandando descargas elétricas para que os nossos nervos chequem todos os tecidos. A finalidade dessa descarga é identificar alguma lesão. Quando identifica alguma lesão, já vem uma resposta. E o cérebro já sabe aonde está a lesão, que tipo de hormônio ele tem que produzir, que tipo de células tem que estimular, que tipo de proteína específica ele tem que estimular a célula sintetizar para reparar aquele lesão que foi adquirida, para que no dia seguinte a pessoa amanheça completamente o quê? Completamente restaurada. Mas não pode fazer isso, que ele está tentando salvar a sua vida. E o que vai ocorrendo? Envelhecimento precoce, enfermidades e morte prematura. Por isso que existe uma passagem na Bíblia que diz o seguinte: a cada manhã a misericórdia do Senhor se renova. Mas muitas pessoas não estão permitindo, em termos de saúde, que essa misericórdia se renove, porque não estão criando as condições para que esses fenômenos, então, venham a ocorrer. Me lembro que em algum lugar, não sei se foi na Flórida, em Fort Lauderdale, estava falando e alguém do auditório falou: Doutor Silmar, o problema é que quando chega 9 horas da noite, o meu estômago faz um barulho tão grande que eu tenho que comer alguma coisa. Eu falei: não, o seu estômago está pedindo misericórdia, a senhora não está entendendo. O que ele está falando é: hoje não, por favor, eu já não aguento mais essa vida. E você está insistindo com isso. E na realidade é isso. Ele está acostumado a levar uma surra todo dia àquela hora. E ele começa a se preparar. Aquela comoção. Eu creio que se fosse possível colocar um endoscópio para ver o que ocorre naquele momento, deve ser uma maior correria lá dentro. O que vai vir, o que vamos fazer, eu já não aguento mais essa vida. E aí eu falei para ela o seguinte: faça o seguinte, uma experiência. A senhora pega, quando escutar essa comoção lá dentro, a senhora pega uma fruta doce. Eu falei: não é fruta aí doce, é uma fruta doce. Uma pera, por exemplo, uma banana bem madura,
Coma bem devagar, mastigue bem mastigadinho. Mais ou menos 30, 40 minutos depois, que a digestão das frutas é bem rápida, ou bem rápido, você pega um copo de água bem fria e vai tomando e vai mandando uma outra mensagem. A senhora vai ter uma noite de sono tranquila e vai amanhecer disposta a começar a colocar seu organismo novamente em harmonia com o nosso ciclo de repouso e atividade. Então, na realidade, é isso que ocorre. Vocês já notaram uma coisa? Nunca se comeu tanto na história moderna dos seres humanos. E nunca se viu tantas pessoas cansadas, fadigadas, deprimidas e doentes. Porque o mesmo ato de comer a cada momento em grandes quantidades está drenando não somente energia física, mas também energia mental e energia emocional. Qual o intervalo que nós deveríamos dar entre as refeições, pelo menos? Quanto? E tem gente que fala, doutor Silmar, eu não consigo ficar 5 horas sem comer. Sim, para que você fique 5 horas sem comer, não sentir fome, você tem que implementar 3 hábitos. E amanhã à noite eu vou falar quais são esses 3 hábitos, que vai aumentar o período de saciedade. Agora, de onde que vieram essas 5 horas? O Espírito Profecia menciona, e também as glândulas que produzem enzimas no nosso organismo, as exócrinas principalmente, elas trabalham no ritmo chamado ritmo pulsátil. O que é um ritmo pulsátil? Ela tem um período de esvaziamento e ela necessita de um período para voltar a produzir e encher suas vesículas para terem quantidade adequada. Por exemplo, você passou a noite toda sem comer. Se você pegar o seu desejum pela manhã e mastigar, você vai perceber que você vai ter bastante saliva. 10 horas da manhã, se você voltar a comer, você vai ter? Você vai ter, mas não em quantidade o quê? Adequada. Por isso que tem gente que às vezes senta para comer alguma coisa, mastiga, mas o negócio está o quê? Está seco. Pega na boca, nas bochechas, aí para piorar o que ela faz? Toma água para empurrar. E acaba descontrolando todo o sistema. Eu costumo ilustrar isso da seguinte maneira. Eu moro no sul do Texas, é uma região meio desértica, quente, lá chove muito pouco, às vezes passo meses sem ver uma gota de chuva, às vezes forma um temporal, eu corro lá para fora, cai uma gotinha e daqui a pouco vai tudo embora, é só isso ali, muito quente. E é uma região que existem muitas cascavéis, em função do clima. Existem tantas cascavéis que o governo autorizou fazer rodeio de cascavel. Por quê? Porque na região norte do Texas, é uma região de muito gado, e esses animais dão muito prejuízo. Em San Antônio, em El Paso, você pode comer um prato de cascavel frita por $35. A Conferência Geral em 2015 vai ser em San Antônio. Façam planos então. Então, existem muitos acidentes com cascavéis, e quando existe acidente com cascavéis, eu me lembro quando eu estava fazendo rotações na emergência, havia um protocolo. E o protocolo é o seguinte, chegou com uma picada de cascavel, e o médico está atendendo, a primeira pergunta que ele faz, a pessoa é a seguinte, que hora que ocorreu esse acidente? Vamos dizer que o paciente falou, doutor, foi 1 hora atrás. Então o que é que ele faz? Ele vê onde é que foi a marca, vamos supor que a marca da picada tenha sido aqui na mão. Então ele pega uma caneta piloto e ele faz um círculo em volta da marca das presas, de mais ou menos 3 centímetros de distal, e coloca aquela pessoa em observação por 2 horas. Porque em 2 horas ele quer determinar 2 coisas. Se aquela picada for uma picada seca ou for uma picada molhada. Mas o que é picada seca e picada molhada? É muito simples, vamos supor que uma cascavel me pique, e por sorte minha, 1 ou 2 horas antes, ela já havia picado um coelho. Significa que as vesículas que armazenam a neurotoxina
havia se esvaziado completamente e não houve tempo de produzir e armazenar em quantidade suficiente que fosse me dar uma reação sistêmica. Então, 2 horas depois, se a reação da neurotoxina permaneceu naquele limítrofe, o médico determinou que aquela picada foi uma picada o quê? Seca. Entretanto, se aquela reação começar a passar aquele limítrofe, a picada foi uma picada molhada. Aí ele tem que dar todo o tratamento de suporte, preparar a ventilação, dar o soro antiofídio, alertar cirurgiões, que tem pessoas que têm reações tão agudas que o braço vai inchando e por uma síndrome chamada compartimental, aquele líquido produzido começa a comprimir os vasos, não existe uma circulação adequada e pode levar a uma necrose, a uma amputação do braço. Então ele tem que fazer incisões para aliviar a pressão, aquela coisa toda, e o soro antiofídio. E algumas pessoas perguntam, e por que não dá um soro antiofídio assim que chega na emergência? É muito simples, uma grande porcentagem da população tem reação muito severa ao soro, e às vezes morre do soro e não morreria da picada. Então, quando você coloca em observação, você quer ver, sabe o quê? Risco-benefício. Se aquela for uma reação sistêmica, vale a pena o risco de dar o soro antiofídio de maneira muito bem controlada. Mas se for local, não. Você vai para casa, consulte com seu médico amanhã e lidar com aquilo com seu médico de família, sem problemas nenhum. Então, assim funciona também. Nós temos necessidade de um tempo para que se produza em quantidade adequada, para haver uma digestão adequada. E outro problema que nós enfrentamos hoje é o problema da mastigação adequada. Não se mastiga mais os alimentos. Hoje a pessoa coloca o garfo na boca, um bocado na boca, melhor dizendo, para a esquerda, para a direita e gol. Está melhor do que o ataque da seleção. E aí o que ocorre? Sem mastigação não há digestão, não houve desdobramento, principalmente dos amidos na boca, precisa da ação da amilase, mastigação. E aí o que é que vai ocorrer? Eu vou explicar amanhã a importância da mastigação no controle da ansiedade, no controle do estresse. E olhe que é um hábito muito simples que traz muitos benefícios. Mas ele é um hábito que leva um tempo para você vencer. Não é muito fácil não. Mas depois que você adquire, é um negócio espetacular. Parece que você descobre um novo mundo. Você começa a ficar mais tranquilo. Na realidade, você vai reduzir aqueles que estão com problema de controlar o peso em até 50% a quantidade de alimentos que estão ingerindo. E eu vou explicar amanhã, fisiologicamente, por que isso ocorre. Muito bem, estamos com o tempo avançado. Eu gostaria de ler aqui uns salmos. Amanhã vamos vir com mais 2 temas. Amanhã vai ser água com açúcar. Vamos falar de água e vamos falar de açúcar refinado. E vamos ver se conseguimos complementar alguma coisa que faltou hoje. Salmos. Vamos ler aqui um texto do Salmo 91, que é um dos salmos mais lidos mesmo pelos os não evangélicos. Não vamos ler todo o salmo, vamos ler Salmo 91, vamos ler o versículo 9, eu vou reparafrasear. Versículo 9: Porque você disse, o Senhor é o meu refúgio, e você fez do Altíssimo a tua morada. Em consequência disso, nenhum mal te sucederá, e praga alguma chegará à tua tenda. Porque, o versículo 14 responde, porque a Deus você se apegou com amor, por isso Ele vai livrá-lo, porque você conhece o nome dEle. Quando você o invocar, Ele lhe responderá. E na sua angústia, Ele certamente estará contigo, vai livrá-lo e vai glorificá-lo. Ele vai saciá-lo com o quê? Com a
longevidade e vai lhe mostrar a salvação. Que Deus abençoe abundantemente. Não sei se temos alguns anúncios ou se vamos orar.